Fala, moçada, beleza? Mais uma aula, ó, agora meiose. Então a primeira, né, foi ciclo celular, depois eu passei para a divisão mitose, agora a outra divisão celular, meiose, tá? Aqui nós já temos um gráfico, esse gráfico parecido, eu mostrei para vocês lá no ciclo celular falando da mitose e coloquei ele aqui e depois vai ter um outro parecido com ele de novo no final, tá? Ele é super importante em prova, não é à toa que ele está vindo aí já. Essa é a segunda vez, né? Na segunda aula, e ainda vai ter uma terceira vez ainda nessa aula, tá legal? Olha só, aqui é só para lembrar de novo a quantidade de DNA no tempo. Então, se você lembrar bem lá da mitose, né, na hora que a gente começava a divisão celular, antes da divisão, na interfase, primeiro no período S a gente duplica o material genético, né, o DNA, aí ao duplicar eu posso ter uma divisão equacional. Só que a meiose, gente, ela é diferente. Ao contrário da mitose, na meiose é assim, ó, uma célula se divide, formando 4 células geneticamente diferentes com a metade da carga cromossomial. A meiose, ao contrário da mitose também, ela é dividida em duas partes. Então aqui nós temos, ó, a meiose 1 e a meiose 2. Tá? A meiose 1 é aquela que a gente vai chamar de reducional, ou seja, de diploide ela vai passar para duas células haploides. Então, por exemplo, na espécie humana, uma célula diploide 46 cromossomos. Então, quando ela faz a meiose 1, as células formadas a partir da meiose 1 serão haploides com 23 cromossomos cada. Só que esses 23 cromossomos ainda estão duplicados. Então, o que vai acontecer na meiose 2? Vai separar as cromátides. E aí eu tenho no final 4 células com a metade da carga cromossômica. Tá? Vou voltar a falar desse gráfico já para vocês, beleza? Aqui então, a primeira parte da meiose, meiose 1. Ah, só um detalhe, para que a gente faz meiose? Né? Eu falei por que a gente faz mitose, por que a gente faz meiose? A gente faz meiose para produzir gameta. O animal, gente, ele faz meiose para produzir gameta. Tá? E, portanto, enquanto que a mitose acontece em praticamente todo o organismo nosso, a meiose ela acontece só em um lugar. No homem, lá no testículo, que são as gônadas sexuais masculinas, né? E na mulher acontece no ovário, que é a gônada sexual feminina, tá legal? Planta é diferente, no vegetal é diferente. No vegetal, a meiose ocorre para produzir esporos, tá? Então, meiose espórica no vegetal. Lembra? O esporófito faz meiose e produz esporos. Isso acontece no vegetal. Nos animais, a meiose, o objetivo dela é produzir gameta, tá bom? Daí meiose gamética no animal e meiose espórica no vegetal. Vamos lá então, ó. Eu fiz aqui, passei pelo período de interfase e aí preparei a célula para dividir. A célula está pronta. Detalhe, prestem atenção aqui, ó. Perceba que lá na mitose, gente, os cromossomos eles ficam alinhados para separar as cromátides. Aqui na meiose 1, não. Aqui na meiose 1, os cromossomos estão pareados para separar os pares, os homólogos. Então isso é uma diferença muito importante da meiose em relação à mitose, tá legal? Você está vendo aqui na prófase 1. Mas igual na mitose, ó, a carioteca desapareceu, o nucleolo desapareceu, os centríolos estão migrando para os polos. Quando chega na metáfase 1, os centríolos já estão nos polos, olha aqui, né? E aí então eu tenho os pares, né, juntinhos e tal. Por que eles têm que estar pareados? Porque eles vão separar os pares. Observe então, na anáfase 1 não vai separar a cromátide, vai separar quem? Vai separar os homólogos. Então olha aqui, ó, esse cara era um par, esse era par desse, eles estão se separando. Esse é par desse, estão se separando. Então, na anáfase 1, observe a separação dos cromossomos homólogos. E, por fim, na telófase, de novo, então, acontece a citocinese, e aí eu tenho a formação de
duas células, só que nesse caso ela já tem metade da carga cromossômica, uma vez que essa meiose é reducional. Se vocês observarem, então, nesse esquema, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos, tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No final da meiose 1, olha aqui, ó, essa celulinha tem só 2 cromossomos. Então ela era diploide igual 4, agora ela se tornou haploide igual 2. Duas células haploides 2, tá? Observe outra coisa aqui, moçada, que lá na prófase 1, a prófase 1, ela vai ocorrer essa estrutura aqui, ó. Tá vendo esse xizinho formado aqui, ó? Isso aqui é chamado de quiasma, né? Isso aqui é importante porque vai acontecer um negócio muito bacana, que é o crossing over ou permuta ou recombinação gênica, tá? Isso é muito importante. Vamos falar rapidão já, tá? E aí, dando sequência na meiose, agora meiose 2, tá? Entre a meiose 1 e a meiose 2, existe um intervalo aí, um período chamado de intercinese. Tá? E aí então vai para meiose 2. Perceba que agora a célula, olha aqui, ó, ela já está reduzida. Antes ela tinha par, ela era diploide, agora ela não tem mais par. Então a célula que não tem pares, elas são chamadas de haploides. Ó, tá vendo? Esse é diferente desse, esse cromossomo é diferente desse. Não tem mais par, são haploides então, beleza? Aí então eu tenho a prófase, a metáfase, eles já estão alinhados. Na anáfase 2, separação agora sim das cromátides e por fim a telófase 2. Observe, no final eu vou ter 1, 2, 3, 4 células, todas haploides com 2 cromossomos. E a célula mãe que deu origem a tudo isso era diploide com 4 cromossomos. Moçada, perceba que a meiose 2 é praticamente uma mitose, né? Vai ter alinhamento dos cromossomos, vai ter separação das cromátides. A única diferença é que nessas células aqui, ó, já não tem mais par, elas são haploides, elas já foram reduzidas na meiose 1. Beleza? Só para lembrar, isso aqui é super tranquilo, dificilmente aparece em vestibular, mas vamos lembrar, então, a importância do crossing over, isso é importante. Tá? O crossing over é fundamental. O que eu estou falando que pouco aparece no vestibular é essa divisão da prófase 1. Então vamos lá, qual é a importância desse crossing over, Kiko? É o aumento da variabilidade, moçada. O aumento da variabilidade do crossing over é um dos fatores mais importantes no processo evolutivo, assim como a mutação. Então são aqueles fatores que promovem a diversidade, tá? Isso é super importante, beleza? E aí a prófase 1, ela é dividida então em 5 partes: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Ah, Kiko, pelo amor de Deus, preciso saber tudo isso. Gente, é bom saber, mas de verdade é muito difícil aparecer isso aqui em vestibular. Eu acho assim, ó, se você tiver que guardar pelo menos um, que seja o paquíteno. Por que o paquíteno, Kiko? Porque olha aqui, é a ocorrência do crossing over, ou recombinação ou permuta, é exatamente no paquíteno. Beleza, moçada? Dando sequência aqui, ó. De novo, aquele gráfico, né? Eu coloquei essa linha vermelha aqui para vocês só para mostrar, então, que nesse primeiro momento eu tenho um ciclo aqui, ó, da mitose, então a célula se preparando, duplicando e se dividindo. Acabou, tá? Aí, aqui um ciclo da meiose. A célula vai se duplicar, vai dividir uma vez e vai dividir a segunda vez. Perceba, olha só, que aqui, no final da meiose 1, os cromossomos ainda estão duplicados. Ele só separou os homólogos. E no final da meiose 2, eu tenho 4 células haploides e agora os cromossomos já estão simples, porque as cromátides já se separaram também. Fechou? E esse quadrinho aqui, para lembrar rapidamente as principais diferenças entre mitose e meiose, todas elas eu já falei, é só para facilitar o estudo de vocês, tá bom? Gametogênese. O que é gametogênese? Gametogênese nada mais é do que a formação de gameta. Tá? Isso aqui pode acontecer no homem, chamado espermatogênese, e pode acontecer na mulher, chamado ovogênese.
No homem, isso acontece no testículo, na mulher no ovário. No homem, são 4 fases, está aqui, ó, e na mulher são 3 fases. Se vocês observarem por esse esqueminha que eu coloquei, moçada, vocês vão ver que no homem, ó, né, a partir de uma celulinha aqui, ó, diploide, eu vou formar 4 celulinhas, são os espermatozoides. Na mulher, não. A partir de uma celulinha diploide, esse cara aqui é o ovócito primário, enquanto que esse aqui é o espermatócito primário. Aqui no ovócito primário eu vou dar origem a um único óvulo, tá? Por que que tem essa diferença? A gametogênese na mulher é um pouco diferente mesmo. Para começar, né? Se vocês voltarem aqui, ó, as 2 primeiras etapas na mulher acontecem aonde? Durante o período embrionário, ou seja, a mulher já começa a fazer a gametogênese dela quando ela está dentro do útero da mãe. O homem não, o homem só passa a produzir o espermatozoide, só inicia o processo de gametogênese quando ele inicia a puberdade, beleza? Então vamos lá, na mulher, né? As células germinativas, elas vão passar pelo período germinativo, onde vai sofrer várias mitoses, e essas celulinhas diploides vão se dividindo por mitose e vão formar o ovócito 1, que também é diploide. A partir daqui, né, depois que essa célula passou pelo crescimento, que nada mais é o período de interfase, aqui essa célula vai passar pelo processo de maturação. O que é a maturação? É a meiose que vocês acabaram de ver comigo, tá? Então essa célula vai fazer meiose 1, vai produzir células N, haploides, e depois cada uma dessas células fazem de novo a meiose 2, e no final nós temos 4 células aqui haploides. Só tem um detalhe. Essas células aqui que vocês estão vendo, pequenininhas, ó, são chamadas de glóbulos polares e serão descartadas. A única que vale é essa aqui, que é o óvulo. Detalhe: a meiose 2, ela só vai dar sequência na mulher se o ovócito for fecundado. Então, o ovócito 2 sendo fecundado pelo espermatozoide, a meiose 2 termina e forma o óvulo. Caso contrário, a mulher, embora o termo seja, né, a mulher está ovulando, pode ser que ela nem ovulou, ou seja, ela não produziu óvulo porque ela não foi fecundada, então que na verdade ela expeliu ao menstruar, né? Que é o processo de liberação daquilo tudo que foi preparado no útero, né? A descamação do endométrio, ela está liberando na verdade ovócito secundário, tá? Já no homem, muito mais prático, muito mais fácil. O homem é simplão nessa questão de espermatogênese. Ele tem lá suas células germinativas, todas diploides, passa pelo período germinativo e por mitose vão produzir várias espermatogônias. Essas espermatogônias também passam pelo crescimento igual às ovogônias na mulher. E aí então forma-se o espermatócito 1 igual ao ovócito 1 na mulher. Só que o espermatócito 1... quando ele se divide, ele forma 2 células, ó, tá vendo? Ó, iguaizinhas aqui, ó, né? Então, diferente lá da mulher, que formava um glóbulo polar e um ovócito 2. Aqui ele forma 2 espermatócitos 2. Cada um desses caras vão se dividir de novo e vão formar depois mais aqui mais celulinhas que agora são chamadas de espermátides. Na mulher são 3 fases. No homem tem uma 4ª fase, que é essa aqui, ó, espermiogênese. É quando as espermátides vão se transformar, vão passar por um processo de metamorfose e vão então dar origem aos espermatozoides. Tá legal? Então, mais uma vez, no homem a espermatogênese acontece após a puberdade. E na mulher, a ovogênese acontece em 2 etapas. A primeira parte, durante o período embrionário, no período intrauterino, correspondente ao período germinativo e o crescimento. Quando a mulher nasce, ela já nasce com uma grande quantidade de ovócito, e aí quando ela atinge a puberdade, esses ovócitos serão gastos durante a vida. Todos os meses, os ciclos de menstruação, ela vai gastando esses ovócitos primários. Vai chegar um período em que todo esse estoque de ovócito primário na mulher acaba, é quando a mulher atinge aquela fase chamada de menopausa. Beleza, moçada? É isso. Eu termino aqui a parte de ciclo celular e divisão celular. Espero que vocês tenham entendido durante os exercícios. Vocês vão fazendo aí. Se surgir dúvida, por favor, lembre-se que eu estou à disposição de vocês. Beleza, moçada? Beijo, obrigado. Valeu.